Oh, que beleza! Quarta-feira, meio da semana, todo mundo animado. Ok, uns mais, outros menos. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra de educação emocional, afinal de contas, para que realmente possamos lidar com todo tipo de pessoas, né? E uma saudação aí para quem está assistindo via internet também. Maravilha! Vamos lá. Cadê o controle? Ok. Vamos lá. Só para eu ter uma ideia aqui de quem está aqui presente, quem aqui é... Eu ia fazer uma pergunta estúpida. Quem é corretor de imóveis? Quem tem uma imobiliária? Ótimo, maravilha. Quem é corretor de imóveis autônomo, não trabalha na imobiliária? Maravilha. E quem atua numa imobiliária de outra pessoa? Perfeito, maravilha. Muito bem. E quem não é corretor de imóveis? Ah, ok. Tá. Né? Eu já ia exatamente isso. Ia perguntar, o que está fazendo aqui, né? Maravilha. Vamos lá, então. E eu lhe pergunto, afinal de contas, e se fosse possível, no que diz respeito a relacionamentos e tudo mais, ampliação do nosso potencial de realização, e se fosse possível entender a reação das pessoas, né? O porquê e o que faz com que as pessoas reajam daquele jeito. Enfim, e se fosse possível melhorar relacionamentos, né? Se fosse possível ampliar o controle situacional, ou seja, controlar as situações em que as pessoas estejam inseridas. Essas coisas seriam interessantes na nossa atividade profissional, sim ou não? Sim. Sim? Ótimo. E se fosse possível trabalhar em equipe harmonicamente? Porque trabalhar em equipe, todo mundo fala, né? Vamos trabalhar em equipe, mas outra coisa diferente é trabalhar em equipe harmonicamente, todo mundo se dando bem, produzindo, né, de forma coerente. A foto? Aí, essa ficou boa, né? Não, maravilha. Não, eu tenho medo, desgraçado, dessas fotos, e principalmente esse pessoal do DAV. Eu lembro uma vez que eu estava numa palestra no interior, eu não lembro exatamente que cidade era. Baixa essa câmera que eu vou mostrar o que aconteceu. E vocês vão ver, eu fico baixa esse negócio. Eu fico me mexendo, eu não paro, enfim. E aí o que acontece é que eu estava apoiado numa das pernas, o microfone na mão esquerda, coçou minha nuca, eu cocei a nuca e eles bateram a foto. E publicaram, saiu lá no clipping, né? A Cris colocou, Anderson Montorim profere palestra na cidade de tal, mas provavelmente eu estava falando uma palavra com a letra U, porque a foto saiu assim. Né? É terrível, né? Então eu tenho receio desgraçado. Quando começam esses flashes, eu já viro um robozinho aqui, eu já faço pose, mas enfim. E se fosse possível, efetivamente, selecionar a pessoa certa, né, para uma função, né? A recepcionista, o corretor, o gerente, né? E aí vai. Se fosse possível, potencializar a liderança pessoal, seja no seu aspecto de gerenciamento, né, de profissionais dentro da sua atividade, ou seja mesmo a liderança que você aplica na sua atividade junto com os seus clientes, parceiros e tudo mais. Se fosse possível, desenvolver negociações ganha-ganha, no sentido de que o seu cliente tenha a sensação de que ganhou alguma coisa com isso, você tenha a sensação de que ganhou alguma coisa com isso, e o seu outro cliente também tenha a sensação de que ganhou alguma coisa com isso, ou seja, todo mundo saindo satisfeito. Se fosse possível, saber usar as emoções dos outros, né, a seu favor, né? Enfim, né, toda aquela oscilação e flutuação emocional, de fato sabendo usar situacionalmente. Por fim, se fosse possível, ter mais sucesso em grupo ou apesar do grupo. Seria interessante isso, sim ou não? Sim? Ótimo, maravilha. Pergunta retórica, né? Ótimo, maravilha. É porque é exatamente disso que nós vamos falar aqui hoje, né? Porque isso é possível, né? Nós vamos falar aqui do método PRACT de educação emocional aplicada, né? É um método extremamente prático, como o nome diz, para que você possa implantar isso na sua atividade no dia a dia e ter melhores resultados, seja no seu aspecto profissional, tanto quanto no pessoal, social ou familiar. A missão do método PRACT é proporcionar às pessoas recursos práticos, como o nome diz, de capacitação nas emoções humanas para melhor controle do comportamento, né?
ampliando assim o tão desejado poder de relacionamento e de convívio. Na nossa atividade, ampliar o nosso poder ou o nosso potencial de relacionamento, né, é alguma coisa que a gente vê que é extremamente útil, porque estamos constantemente negociando com vários lados, né, do mesmo elemento. Né? É comprador, é vendedor, é locador, é locatário, e aí vai. Sim ou não? Sim? Ótimo, e se não bastasse isso, tem os vários conflitos entre essas partes, né? Mesmo depois que a negociação é efetivada. Né? Por exemplo, numa situação de inquilino, insatisfeito, não pagador, alguma coisa, enfim, vamos lá. Visão, o que visionamos com esse método? Visionamos que as pessoas possam ampliar seu potencial nos relacionamentos, de fato convivendo em harmonia, respeitando as expectativas e respondendo a essas expectativas dos outros e, obviamente, tendo sucesso no aspecto profissional, tanto quanto no pessoal, social e familiar. Ou seja, partimos do pressuposto que melhores relacionamentos, né, resultam em maiores resultados. Tá? Faz sentido isso ou não? Sim? Ótimo, maravilha. Tá? Então, vamos lá. Anderson Bontorin, sou eu, né? Como nosso amigo já falou, né? Mas só falar algumas coisinhas um pouquinho a mais a respeito do que eu estou atuando hoje em dia. Então, vamos lá. Né? Sou formado em processamento de dados, em vendas, sou jornalista de profissão, recebi em 1999 um prêmio na América Latina, né, por alcance de meta, 5 anos batendo meta, sou pesquisador do comportamento humano há 22 anos, sócio fundador de uma empresa de treinamentos e palestras, a Academia Master Sapiens, empresa pela qual, no ano de 2008, no auge da crise mundial, ganhamos o prêmio Top Empreendedor, porque aumentamos 450% o nosso faturamento. Sou sócio fundador da editora Faz Sentido, autor do método Pract de Educação Emocional Aplicada, autor, tem que atualizar, né? 5, né? Autor de 8 livros sobre comportamento e sucesso, sendo que 2 deles são e-books, né? Ou seja, livros digitais, e um deles gratuito. Depois eu te dou o endereço, você pode baixar ali, que é um livro sobre como motivar as pessoas. Sou diretor editorial e colunista da revista RH Sem Fronteiras, uma revista, obviamente, para ampliar a atuação do RH. Diretor do BNI, que é um grupo mundial de networking entre empresários, né? Sou conteudista do blog Educador Emocional, consultor e instrutor de uma série de associações além do Cresce. No Cresce sou professor de Relações Humanas no mercado imobiliário do curso ProS, inclusive agora vai ter o módulo distribuído, né? Vamos fazer via internet, com 4 localidades ao mesmo tempo, vai ficar bem interessante. Oi? A data exata eu não sei do início, mas está previsto agora, se não me engano, para o mês que vem já, né? Bem em cima. 4 endereços, né, que o ProS vai acontecer ao mesmo tempo. Nós, professores, vamos estar no estúdio e os participantes vão estar distribuídos em vários endereços, Araçatuba, Santos, aqui São Paulo, não lembro mais que outras localidades. É um projeto bem audacioso. Sou membro de uma ordem filosófica filantrópica e, obviamente, sou esposo da mulher mais linda desse planeta, né? É verdade, né? Enfim, é verdade, não fala isso para ver, né? Okay. Não, mas é verdade. Mas tem um detalhe aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque vai que você queira me mandar um e-mail depois da palestra, e obviamente eu estou disposto, né, a responder as suas dúvidas, seus e-mails, né? E obviamente estou... Ok, tem aqui o meu número de celular, mas o meu e-mail reflete o meu nome, né? Então, ali, anderson@metodopract.com.br. Tem cartão de visita aqui também para a gente trocar depois. Mas o meu nome tem uma peculiaridade, né? O meu Anderson termina com M. E eu continuo minha pesquisa. Alguém aqui já conheceu algum Anderson que terminasse com M? Eu, ok. Obrigado. Uau, okay. Muito bem. Né? Perguntou, tem que responder. Maravilha. Um dia eu ainda vou achar um outro Anderson, além de mim, terminar com M. Mas aqui vai uma primeira dica para ter ampliado e melhorado seus relacionamentos, até mesmo para explicar aí o porquê do meu nome. A dica é, se você quiser saber a respeito de alguma coisa, vá direto à fonte. Repetindo, a dica é, se você quiser saber a respeito de alguma coisa, vá direto à fonte. Não fique com os diz que diz,
exercício do tipo, o que você entendeu a respeito do que o cliente falou? Se você tem dúvidas a respeito do que o cliente falou, vai lá e tenha com ele. O cliente é a fonte, a origem desta informação. Ninguém melhor nesse planeta do que o próprio cliente para lhe explicar o que ele quis dizer com aquilo que ele falou. Faz sentido isso ou não? Sim? Ótimo. Se você pergunta nesses paralelismos, na maioria das vezes vamos ter acesso aos chamados achismos, né? A pessoa te diz, eu acho que, só pode ser, deve ser, e aí é que vem o problema, porque tomar uma decisão pautada num achismo é um risco muito grande. Temos que tomar decisões pautadas em fatos, né? Criteriosos, para que realmente nossas realizações sejam satisfatórias. Então, se quiser saber a respeito de alguma coisa, vá direto à fonte. Tá? Ver, então, sim. Com um currículo desse, você não está procurando imóveis para investir? Né? Tá bom, né? Maravilha. Né? Vocês escutaram aí no fundo o que ele falou? Não? Ótimo, então não precisa. Mas, não, tô brincando. Não, ele falou com o currículo desse, você não está procurando um imóvel para investir, né? Eu acho que eu vou ter uma série de concorrentes seus aqui querendo falar comigo. Mas depois a gente conversa, né? Mas vamos lá. Aí, eu perdi. Ir direto na fonte, né? Maravilha. Digo isso. Ótimo. Vá direto à fonte. Digo isso para te dizer que eu fui direto à fonte para saber por que meu nome termina com M. E fui perguntar, obviamente, para os autores dessa balbúrdia, né? Papai e mamãe, claro. Né? Mamãe me explicou, ela falou, meu filho, é muito simples, porque as pessoas vão olhar para você e vão saber porque o teu nome termina com M. Bom, muito bem, eu fiquei com essa mesma cara, né? Eu falei, mamãe, não entendi. Mamãe completou, ela falou, meu filho é Anderson com M de maravilhoso, magnífico. Mãe, obrigado. Foi péssima essa, né? Tá bom, depois dessa apresentação esdrúxula, né? Vamos direto ao que interessa, afinal de contas. Materiais, enfim, tem uma série de materiais disponíveis no mercado a respeito, né, desse assunto, sem estresse, com acesso a um audiobook, você pode ler ou pode escutar. O livro que eu falei, o e-book, como realmente motivar qualquer pessoa. Se vocês conseguem enxergar, está escrito aqui www.metodopract.com.br. Vai lá, se registra no site que você recebe o link para o download gratuito desse livro, né? Bem objetivo o livro. E tem um outro também, que é o próprio tema, título desta palestra, Educação Emocional Aplicada no Método Pract, que obviamente tem um aprofundamento daquilo que nós vamos ver aqui hoje em dia. Enfim, vamos lá, dados e fatos. Curiosidades a respeito da nossa realidade hoje em dia. Vocês sabiam, por um acaso, que foi feita uma pesquisa e ela determinou que hoje em dia, na média, existe muito menos tempo, nós temos muito menos tempo de entretenimento do que tínhamos na Idade Média. Sabia disso? A pesquisa diz que nós temos muito menos tempo hoje em dia, a despeito de todas essas potencialidades de entretenimento que nós temos hoje em dia, ainda assim temos muito menos tempo de entretenimento hoje em dia do que tínhamos na Idade Média. E daí o que eu quero falar com isso? Diga, Vinícius. Acontece que naquele tempo não existia avião, helicóptero, nem automóvel. Então, automaticamente... Né? Exatamente. O Edith está falando que naquela época não existia avião, automóvel, não existia trânsito também, né? Então a gente tinha mais tempo para se divertir. Fatalmente sim, nem celular, nem internet, né? E aí vai. De fato, é exatamente isso que eu estou dizendo, né? Nós investimos muito tempo com os nossos relacionamentos profissionais, ou no trânsito, ou até mesmo ladeando pessoas que desconhecemos por completo, né? Justamente por isso, temos que ter satisfação no trabalho. Porque se você não tiver satisfação no trabalho, vai ficar muito complicado você estar bem. E se você não estiver bem, como você atende o seu cliente? Ou pior, como você se relaciona com a sua família? Ou pior, como você se relaciona com você mesmo, né? Enfim, 80% das trocas de fornecedores, na média generalizada do mercado, 80% das trocas de fornecedores é pautada por mau atendimento. Não necessariamente por produto ruim, não necessariamente por preço, mas por mau atendimento. Ou seja, né, comportamento inadequado afasta cliente.
né? Ainda mais hoje em dia que temos um gigantismo de concorrência, né? Que não tínhamos há algumas décadas, mas hoje está a concorrência muito mais forte. Esta neurobióloga chamada Rajita Sinha declarou em seu doutorado, sua pesquisa, que estresse, de fato, pode diminuir a quantidade de massa cinzenta do cérebro, ou seja, diminuir o tamanho do seu cérebro, eliminar células mesmo, neurais. Isso significa que, em resumo, no português, claro, com perdão da palavra, quanto mais estressado você fica, mais burro você vai ser. Enfim, mais uma vez, com perdão da palavra, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é, quanto mais estresse, menos condições de chegar às realizações você vai ter, não somente por causa do estresse, mas por causa da diminuição do seu potencial, né, de articulação mental. Ou seja, não ter sucesso pode, de fato, afetar diretamente nossa saúde mental. Vemos, aliás, muito mais pessoas em um único dia, hoje em dia, nas grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e assim vai. Vemos hoje em dia, num único dia, muito mais pessoas do que há 800 anos víamos numa vida inteira, né? Ou seja, estamos nos relacionando muito mais e de muito mais formas, como foi dito, celular, internet, Facebook, Orkut, LinkedIn, Twitter, Hi5, Via6, Babu, Gestópolis, e aí vai, né? A quantidade infinita de possibilidades e potencialidades de relacionamentos que nós temos. E no Brasil nós temos uma situação muito delicada, né? A partir de 1976, né, aquela frase, o importante é levar vantagem em tudo, virou lei, né? A chamada lei de Gerson, graças àquele jogador de futebol Gerson, fazer aquela propaganda do cigarro Vila Rica, em que ao final da propaganda ele declarava essa frase. E no Brasil virou lei. E se isso não bastasse, o resto do mundo sabe disso, né? E por isso negociar com brasileiros é uma coisa muito delicada. Do mesmo jeito que nós temos algumas palestras como negociar com outros países extremamente criteriosos, tal qual China, né, e alguns outros, o resto do planeta inteiro também faz palestra de como é que se negocia com brasileiro, porque eles têm a visão de que brasileiro quer levar vantagem em tudo, é escuso, é larápio, né? Enfim, ou seja, temos em essência, infelizmente, né, uma cultura comportamental destrutiva, né? Nós temos isso na nossa essência, infelizmente. O que eu quero dizer com isso é que, se não nos relacionarmos bem, nosso dia a dia será um inferno, né? Se é que já não é. Ou seja, bem-vindo ao mundo dominado pelas emoções, né? Enfim, então vamos ver como é que isso funciona, como é que isso acontece. Emoções e comportamentos humanos. Vamos lá. As emoções podem determinar o fracasso de uma pessoa, sim ou não? Sim, ótimo. Por exemplo... Muito bem, esse é o momento que você responde, né? Ok, vamos lá. Por exemplo, quem pode me dar um exemplo de uma emoção determinando ou influenciando no fracasso de uma pessoa? Isso, muito bem, timidez, por exemplo, né? Ok, né? Pessoa poderia, né, se colocar em evidência, não se coloca. Separações conjugais por brigas desnecessárias, doenças, né, que a gente acaba tendo por causa das psicossomatizações, estresse, preocupação. Mentira! Você mente para o cliente, como se diz, mentira tem perna curta, ele descobre, e aí ele não só não compra, como também faz a tua reputação ir para a sarjeta, né? Perder controle numa reunião, ficar nervoso, bater na mesa, já viu gente fazer isso, sim ou não? Sim, ótimo. Isto prejudica também, né, no potencial de realizações. O próprio estresse do dia a dia, você já começa a não conseguir articular bem soluções e tudo mais, eu dei, e aí reclama e tudo mais. Maravilha. E o sucesso? Emoções podem determinar ou influenciar positivamente no sucesso de uma pessoa, sim ou não? Sim, ótimo. Por exemplo... Timidez de novo? Não, né? Né? Ok. Por exemplo, entusiasmo, né? Se a pessoa está entusiasmada, ela tem mais... acredita mais, tem mais proatividade, se lança mais ao desafio, né? Coragem, felicidade, apreciação, são emoções que positivamente nos levam, né, à audácia, né, a realmente realizar as coisas, sim ou não? Sim, ótimo, maravilha. Ou seja, né, emoções impactam diretamente nas relações humanas, né, de acordo com como a outra pessoa está se comportando baseado nas emoções e como você está se comportando baseado nas suas emoções, isso vai ter um impacto positivo ou negativo. Faz sentido isso ou não?
Sim? Ótimo, maravilha. Vamos lá. E aí fica a pergunta, será que só entusiasmo resolve? Não, muito bem. Muitas vezes a gente vê aquela pessoa entusiasmada, vê que beleza, eu vou fazer, e se lança a fazer um monte de besteira. Né? Entusiasmadamente ela faz um monte de besteira. Ou fica só na fala, aquela pessoa que chega na empresa, né? Chega lá no escritório, vira para os colegas e fala assim, tá fechado, né? Tá fechado o quê, né? Ah, tá fechado, mas não tem proposta assinada, né? Não tem contrato, não tá fechado nada, só tá ali na expectativa, né? Enfim, somente vivendo o seu devaneio emocional, mas o fato não condiz com a realidade. Muito bem, exatamente, o ovo ainda tá lá, né? Ela tá cantando vitória, mas o ovo não foi botado ainda, né? Ou seja, né, no que diz respeito às relações humanas, ambiente colaborativo, né, lidar com o cliente, somente entusiasmo não resolve. Realmente, fica a pergunta, precisamos então realmente saber lidar com os outros? O que você acha? Sim, né? Às vezes estamos entusiasmados para apresentar uma solução, ou seja, aquilo que imaginamos ser uma solução para o nosso cliente, né? Enfim, buscamos por um mês inteiro, uma semana inteira, enfim, entre fichas e fichas, aquilo que nós falamos, isso é o que ele deseja, né? Enfim, afinal de contas, aquele móvel dos sonhos. E a gente leva o cliente para lá e ainda fazemos uma besteirinha. Viramos para o cliente e falamos assim, esse móvel é a tua cara. Né? E o cliente entra pela porta e já logo pensa, né? Tenho que fazer plástica, né? Que lixo, que horror, né? E aí o cliente fala isso pra gente, mas que porcaria. E aí o que acontece? Nos frustramos. Acontece isso às vezes? Sim, acabou o entusiasmo, vem a frustração, vem a crença de que a gente não consegue, e aí, enfim, obviamente, vem a tendência do fracasso. Precisamos saber lidar com os outros, lidar com essas reações não esperadas, e aí vai. Então, vamos lá, tá? Mesmo porque a realidade é absolutamente dura. Essa realidade que a gente vive é muito dura. Não existe espaço nem tempo mais para pieguices. Não existe mais tempo e espaço para aquele nhenhenhen, né? Aquela coisa... Não tem mais tempo para isso. Por quê? Porque a vida passa feito rolo compressor por cima da gente. E a gente sabe disso, né? Nós acertando ou errando, a vida passa feito rolo compressor. Nós nunca mais aqui teremos outra chance nessa vida de ter 15 anos de idade. Se você fez tudo que era para fazer aos seus 15 anos de idade, pô, show de bola, maravilha, está de parabéns. Se você não fez, já era, acabou, passou, perdeu. Quando tem 15, quer ter 18. Quando tem 18, quer ter 15, né? E hoje você tem saudade dos 15 e dos 18, né? Enfim, o que eu estou querendo dizer não é para você ficar agora, meu Deus, meus 15 anos de idade, né? Não. O que eu estou querendo dizer é para você pegar as rédeas da sua vida, pegar as rédeas da situação e fazer sua vida acontecer, né? Nós podemos trabalhar colaborativamente, podemos trabalhar em grupo, ter sucesso em grupo, ou apesar do grupo. Porque tem vezes que o grupo nos puxa para baixo, sim ou não? Sim, temos que saber nos relacionar com essas pessoas para não deixar isso. Então fica a questão aqui, porque sobrevive quem realiza. Realizar é produzir, é tornar algo real. Para realizar, para que você possa realizar na sua vida, profissional, obviamente, tanto quanto na pessoal, social, familiar, você precisa satisfazer 3 critérios. Somente 3 critérios. Se você satisfizer esses 3 critérios, uma realização vai acontecer autodeterminadamente. Tá? Se você não satisfizer um desses 3 critérios, então nada vai ser realmente realizado. O primeiro desses critérios sem desvios é que você efetivamente queira. Você tem que querer esta realização, querer essa transformação, querer essa melhoria e querer, obviamente, as responsabilidades advindas dela. Faz sentido isso ou não? Sim? Ótimo, maravilha. Portanto, parabéns por ter tomado a decisão de estar aqui hoje. Porque algo você quer, algo você veio buscar, né? Nem que seja o lanchinho. Mas algo você veio buscar. Maravilha. Mas querer não basta. Eu sei que querer é poder e eu concordo com isso, desde que, obviamente, conceituemos o termo poder por ter a possibilidade. Então, sim, querer é poder, é ter uma possibilidade, né? Enfim, como diria Henry Ford, se você acha que pode ou acha que não pode, você está certo. Olha só, Henry Ford disse, se você acha que pode ou acha que não pode, você está certo. O que Henry Ford quis dizer com isso? Se você acha que pode, existe uma possibilidade.
Então você pode. Se você vai conseguir ou não, eu não sei, depende dos outros 2 elementos, mas ainda assim é possível, existe uma possibilidade. Mas se você acha que não pode, sequer a possibilidade existe, porque verdadeiramente você não quer, obviamente porque você desistiu já de primeira. Você já acha que não pode. Faz sentido isso? Ótimo, então das duas formas você está certo. Então vamos lá, só que querer então é poder, mas não adianta você sair desembestar tentando fazer o que você quer só porque você... Desculpa, sair desembestar tentando fazer alguma coisa só porque você quer. O risco é muito grande de provocar fracasso. Quando fracassamos, nos frustramos. Quando nos frustramos, começamos a achar que não podemos. Se acreditarmos que não podemos, poderemos menos, fracassaremos mais e está descrito o ciclo de ruína de uma pessoa. Precisamos sair desse ciclo. Então vamos lá, segundo critério, para que a gente possa sair desse ciclo, segundo critério para que haja uma transformação determinada na sua vida, saber como. Tá? Ou seja, busque informações, busque conhecimento, fale com quem já faz o que você quer fazer, fale com quem já é o que você quer ser, fale com quem já tem o que você quer ter. Né? Leia livros, participe de palestras, faça cursos, baixa vídeo do YouTube, sei lá, mas busque uma informação antes de se meter a fazer alguma coisa. Porque muitas coisas já foram feitas e muitos objetivos similares aos seus já foram alcançados. E se alguém pôde, você também pode. Então, se alguém alcançou, este caminho já foi trilhado e o conhecimento está aí para você. Então, é mais fácil, mais barato até mesmo para você e muito menos oneroso em termos até mesmo de tempo, que você busque esse conhecimento e trilhe o mesmo caminho de sucesso. Faz sentido isso ou não? Sim? Ótimo, maravilha. Tá? Para que então você tenha economizado tempo e esforço. Porque aprender com a vida existe, claro, nós podemos aprender com a vida, mas isso às vezes dói demais. E às vezes demora muito. E às vezes provoca muita perda. Uma vez que você tem um erro ou um fracasso, a única coisa que te resta é aprender e resolver isso. Mas é muito melhor fazer, como diz as pessoas de qualidade, né? As pessoas que falam lá, as pessoas do setor de qualidade das empresas, elas dizem, né, que o primeiro critério da qualidade é fazer da primeira vez correto. Se você faz da primeira vez correto, não tem retrabalho, né? Não tem correção. Tem só sucesso atrás de sucesso. Para fazer da primeira vez correto, você tem que buscar conhecimento, você tem que saber o que é, como é que se faz. Agora, conhecimento só é válido se for aplicado. Saber alguma coisa sem fazer nada a respeito, também de nada adianta, né? Portanto, o terceiro critério para que haja realmente uma transformação e uma realização na sua vida é que você faça, experimente, experiencie e ponha em prática. Se você nada fizer, obviamente nada vai acontecer. Não adianta tão somente acreditar. Você tem que experimentar, pôr em prática, tomar uma atitude. Só acreditar não adianta. As coisas não caem do céu. Eu lembro uma vez que eu falei numa palestra, as coisas não caem do céu, gritou uma pessoa no fundo, falou assim, mas Anderson, as bênçãos divinas caem do céu. Bom, eu tive que concordar, né? Eu falei, concordo, né? Mas algo você teve que ter feito para merecê-las. O que eu estou querendo dizer é que as coisas não são de graça e nem ao mero acaso. É uma questão de causa e efeito e merecimento. Você tem que realizar algo para colher os frutos deste algo. Se você quer, né, um resultado diferente, isso já está mais do que batido, essa frase, mas se você quer um resultado diferente, você tem que ter uma atitude diferente. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados ou piores. A gente sabe disso. Oi? Exatamente, né? Ação-reação, lei hermética também, né? A quarta lei hermética, causa e efeito, lá de Hermes o Trimegisto, do Antigo Egito, e aí vai, tem N celebridades aí que falaram coisas nesse sentido. Então, você não basta só acreditar, você tem que aplicar. Portanto, por favor, não acredite em absolutamente nada do que eu vou dizer aqui hoje. Né? Aí você fala, por que eu vim na palestra? Não, okay. Mas é verdade. Eu não quero que você acredite em mim, eu sequer espero que você acredite em mim. O que eu efetivamente espero é que você experimente. Que você coloque em prática essas coisas e veja como isso funciona na tua realidade. Quando você perceber como isso funciona na sua realidade, este conhecimento passa a ser seu. E o mais interessante é que ninguém mais tira ele de você. E você vai poder desenvolvê-lo a tal ponto de se tornar parte da sua espontaneidade. Tal qual falar, andar para frente, ou mesmo escolher a posição de sentar, porque isso foi um aprendizado que você teve. Nós não nascemos sabendo sentar, nós aprendemos, né? E qualquer novo aprendizado, uma vez experimentado, colocado em prática constantemente, se torna parte, se assim o quiser, da sua espontaneidade, né? Do seu jeito de ser. E isso pode, então, incrementar o seu sucesso. Porque para se relacionar melhor,
melhor com as pessoas, no ambiente profissional, com seus colegas de trabalho, com os parceiros, quando você faz o famoso 50, ou quando faz qualquer outro tipo de negócio, enfim, para se relacionar melhor com seu cônjuge, seu filho, seus pais, seus irmãos, é obviamente preciso entender a reação dos outros. Sim ou não? Sim. É obviamente preciso entender o que faz o outro agir, porque às vezes nós queremos que o outro faça alguma coisa, portanto temos que motivá-lo, temos que dar um motivo para ele fazer essa alguma coisa, seja assinar um contrato, fazer um pedido, fazer uma visita, ou mesmo levantar de manhã para ir trabalhar. Faz sentido isso, não? Sim, ótimo. Temos que saber fazer o outro fazer alguma coisa. Organizar, obviamente, melhor as nossas ações, né? E é preciso controlar emoções e comportamentos. Não adianta tão somente engolir a emoção, porque senão a gente engole sapo, né? E vai ter uma lagoa, né, dentro do estômago. Não é engolir a emoção e não tê-la, é saber usá-la. Né? As emoções são interessantes, desde que a usemos corretamente. Né? Uma pessoa completamente destemida, sem medo de absolutamente nada, também é um risco muito grande de provocar fracassos, porque ela fala o que quer, e as pessoas não necessariamente estão preparadas para ouvi-la. Faz sentido isso, não? Ótimo, então até mesmo o medo, que é muito dito como ruim, também tem o seu lado positivo. Todas as emoções são úteis, dependendo do uso. Mas o que estamos falando, então, em termos emocional? Como assim? Precisamos entender claramente, porque o nosso idioma é muito rico e traz definições muito conflitantes. Vamos lá. Sensação. O que é sensação? É uma informação pessoal gerada a partir dos dados captados do ambiente, captados pelos sentidos. Então, nós temos, basicamente, 5 sensações: tato, olfato, visão, audição e paladar. Tá? Então, tudo isso nós captamos informações do meio e temos alguma informação pessoal. Muito bem. Outra coisa completamente distinta são os conceitos. O que é o conceito? É uma ideia que você tem das coisas, que faz com que, das coisas e das situações, que faz com que elas sejam o que são ou pareçam ser. Tá? Conceito é uma ideia que você tem das coisas. Não são as coisas, é só uma ideia delas. Está claro até aqui? Sim? Ótimo, isso é um conceito. Agora, quando esses dois se cruzam, sensação com conceito, provoca uma reação interna. Sua sensação, sua captação de informações do meio, o que você vê, o que você ouve, o que você sente, enfim, mais os seus conceitos do que são aquelas coisas, provoca uma reação interna. E o nome que se dá a essa reação interna é sentimento. Portanto, sentimento é a reação interna baseada no cruzamento de conceitos e sensações. Então, você tem um sentimento. Ninguém consegue saber qual é seu sentimento, a não ser que você expresse. Porque, por enquanto, é uma reação interna. Se você expressa, já é uma reação externa. Você externaliza isso. Tá? E quando nós externalizamos, reação externa, né, nós damos o nome de emoção. Tá? Emoção vem do latim ex, que é para fora, e moção, de movere, né, que significa movimento. Portanto, movimento para fora. Portanto, emoção significa expressão. Portanto, significa comportamento. A emoção é a influenciadora básica do comportamento. Claro que a razão também, claro que tantas outras coisas. Mas a emoção também é a expressão daquilo que você esteja sentindo ou não. Não precisa estar alinhado. E você sabe disso. Às vezes você está com raiva de alguém. Às vezes a gente está com raiva de alguém, sim ou não? Sim, às vezes a gente não consegue não sentir isso. Né? O que é ruim, pior do que sentir raiva de alguém, é expressar essa raiva contra essa pessoa, sim ou não? Ótimo. Sentir a raiva de alguém, sentimento. Expressar a raiva em alguém, a emoção de raiva. Está clara a diferença? Ótimo. Então eu posso sentir raiva, quer dizer, não deveria, mas eu posso estar sentindo raiva, mas não expressá-la. Expressar, por exemplo, um relativo contentamento, né? Ou, sei lá, uma outra coisa qualquer. Então, o meu sentimento é de raiva, mas minha emoção é de contentamento, nesse exemplo que eu estou dando. Está claro isso? Sim ou não? Sim? Ótimo. Saber fazer isso vai te dar melhores condições de relacionamento, obviamente. Né? Então, vamos lá. Tá? Justamente por isso, vamos fazer aqui uma rememoração de situações só para a gente entender melhor. Olha só, recorde-se aí de uma situação em que você tenha visto uma pessoa em ira. Ira, raiva, né? Raiva, ira. Né? Sabe como é uma pessoa em ira, em raiva? É aquela pessoa que não fala, né? Ela late, né? Né? Já viu uma pessoa assim, sim ou não?
Sim, ótimo. Né? Recorde-se dessa pessoa, então. Não vale apontar para o coleguinha, hein? Então, vamos lá. Eu te pergunto, essa pessoa, no auge da sua raiva, ela conseguia ser altamente racional? Não, muito bem. Ela falava mais em colaboração ou em destruição? Destruição, muito bem. Recorde-se agora de uma pessoa que você tenha visto em tédio. Sabe como é que é tédio? Tédio é um barato. Tédio é aquela coisa que, se a gente vê em casa, faz a gente ir para a geladeira. Né? É verdade, tédio faz a gente ir para a geladeira. A gente vai até a geladeira, abre a porta da geladeira, olha, né? Dá a balançadinha, né? E fecha a geladeira, não pega nada. A pessoa que está do nosso lado pergunta: o que você foi ver na geladeira? Fui ver se tinha alguma coisa que eu queria. Ótimo, e o que você quer? Não sei. Mas não dá 5 minutos de relógio. Onde é que a gente está de novo? Na geladeira. Abrindo a porta da geladeira para ver se tem alguma coisa que eu quero. O que é? Geração espontânea, né? Vai surgir do nada na geladeira. Enfim, não adianta, não tem. Mas isso é tédio, né? Uma das coisas. Lembrou de uma pessoa que você tenha visto em tédio? Sim ou não? Sim? Ótimo, maravilha. Eu te pergunto, ela decidia ou mais seguia a decisão dos outros? Seguia a decisão dos outros. Ela torcia o nariz e reclamava das coisas? Sim, ótimo. Ela estava sempre no... sei lá. Sim, ótimo. Por último, recorde de uma situação que você tenha visto uma pessoa entusiasmada. Entusiasmo, ai, que beleza, agora vai, é isso aí. Tá? Lembrou de uma pessoa entusiasmada? Sim? Ótimo, maravilha. Eu te pergunto, ela queria que as coisas já acontecessem? Sim, antes da hora, muito bem, queria, ótimo. E por isso ela corria atrás dessas coisas mais do que os outros? Sim, também, muito bem. E talvez por isso, no auge da sua motivação entusiástica, né, ela chegava a incomodar algumas poucas outras pessoas? Sim, talvez por inveja, né, ou sei lá, incomodava. Olha só que interessante. Nós pensamos aqui pessoas completamente diferentes, obviamente que cada um pensou uma pessoa diferente, né? Com conceitos completamente diferentes, cada um tem o seu conceito sobre a vida, em situações completamente diferentes. Eu não sei aonde estava essa pessoa que você lembrou, né? Mas ainda assim os comportamentos foram absolutamente similares. O que eu quero dizer com isso? Os comportamentos não foram idênticos, foram similares. O mesmo propósito de reação, né? O mesmo foco no comportamento, de forma consciente ou inconsciente. A ideia, então, da educação emocional aplicada no método PRACT é você saber distinguir isso e, obviamente, usar isso corretamente para alcançar os seus objetivos no que diz respeito ao desenvolvimento de relacionamentos altamente produtivos. Isso é que é importante, né, para desenvolver. Faz sentido isso ou não? Sim? Ótimo, maravilha. Vamos lá. O método, tá? Tão prático que pode facilmente se tornar parte da sua espontaneidade. Aí nós temos, enfim, algo em torno de 10 mil depoimentos de participantes de treinamentos já, enfim, que declararam isso. Anderson, mas é muito simples, eu saí do treinamento, já comecei a usar em casa, já comecei a usar, enfim, e é isso que você tem condições de fazer. Vamos lá, o método é extremamente simples, são 3 passos, 2 resultados. 3 passos, 2 resultados. Então, só tem 3 coisas para você pensar. Primeira delas, né? PRACT é o acrônimo do método, né? Ou seja, cada letra significa uma palavra, na verdade, uma ação. O P de percepção, ou seja, perceber, perceber como é que o outro está, né? Se agindo foi ótimo, né? Enfim, como é que o outro está agindo, tá? Enfim, neste momento. Ou seja, percepção despreconceituada. Não vem com seus pré-conceitos sobre como a pessoa é. Apenas perceba como é que ele está agindo naquele momento, né? Como é que ele está. Baseado nessa percepção, você reconhece fatores, elementos, critérios, né? Ou seja, para identificar qual é o comportamento padrão situacional. Ou seja, qual é o comportamento dele agora. Eu não quero saber o como ele sempre é, eu quero saber agora, porque é agora que eu estou na frente dele. Então é muito situacional, as pessoas oscilam, né? Enfim. E a gente vai ver como fazer isso. Tá? Terceiro, ação, ou seja, agir, interagir, tá? De forma mais adequada. Daquela forma mais alinhada que provoca uma sintonia, ou se quiser falar o termo em francês, rapport, né? Enfim, para, obviamente, desenvolver proximidade, né? E os 2 resultados, que são C, controle, ou seja, promover esse alinhamento para o alcance do objetivo, e
transformação, ou seja, alterar a situação para que o objetivo seja alcançado. Tá claro a ideia? Sim? Ótimo. Basicamente é isso. 3 ações: perceber, reconhecer, agir conforme aquilo que está acontecendo naquele momento. Qual vai ser o resultado inevitável? Controlar a situação e tê-la transformado para o alcance dos seus objetivos. Tá? Vamos ver como é que isso acontece. Existe, então, para facilitar a sua percepção e reconhecimento do comportamento dos outros, existem 2 forças impulsoras. Todos nós queremos ter algum nível de sucesso. Sim ou não? Ótimo. E sucesso é para cada um, né? Enfim, sucesso é diferente. O que eu acho sucesso para mim pode ser diferente para você, né? Enfim, cada um tem a sua percepção, o seu conceito de sucesso. Mas ainda assim, todos nós queremos o nosso sucesso, né? De acordo com o nosso conceito. E para isso, justamente, a vida é assim. Por que é assim? Não sei, ela é assim, né? Percebeu-se que existem 2 forças que nos impulsionam a esse sucesso, que é buscar prazer e evitar sofrimento. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, constantemente, está voltado ou a buscar algum prazer ou a evitar algum sofrimento. É a base da nossa sobrevivência. Está clara a ideia? Ótimo. Então, aí é que vem a parte divertida. Quando você percebe uma pessoa na tua frente, ela pode estar sendo influenciada por uma dessas 2 forças. E se você percebe qual força está influenciando ela e vai moldar o comportamento dela, você consegue moldar o seu comportamento para se relacionar melhor com ela e alcançar os ouvidos dela, fazer com que ela realmente entenda o que você está falando. Tá? Por exemplo, vamos lá. Uma pessoa que estiver mais influenciada pela busca do prazer, ela vai estar mais motivada pelo prêmio, ou seja, ela quer saber o que de bom vai acontecer, ou seja, ela quer saber o que ela ganha com isso. Geralmente pensa na coletividade, o que nós ganhamos com isso. Sua expressão, seu discurso tem conceitos de adição de coisas boas, e geralmente usa verbos que denotem isso, como ganhar, aumentar, prosperar, expandir, realizar, crescer, implantar, sabe? Criar mais, direto ou indiretamente. O que ela está dizendo? Quero prazer. O outro grande grupo, evitar sofrimento. Uma pessoa que estiver influenciada pela força de evitar o sofrimento, ela é movida e motivada pela penalidade, ou seja, pela dor, pelo problema. Ela sempre quer saber o que de ruim vai acontecer para ela tomar uma decisão, né? Aliás, fazer alguma coisa por uma pessoa que está como evitador de sofrimento, por definição, já é ruim. Tem que fazer mas tem que fazer. Ela só se mete a fazer alguma coisa, se fazendo alguma coisa, ela evita coisa pior. Então, ela sempre quer saber o que ela evita com isso. E, portanto, seu discurso é sempre na diminuição, subtração de coisa ruim, né? Então, acabar, descartar, eliminar, né? Jogar fora, deixar para lá, coisas nesse sentido. Direto ou indiretamente, ela está te dizendo: não quero sofrimento. Por exemplo, quem aqui declara imposto de renda? Ótimo. Maravilha. Quem aqui gosta de declarar imposto de renda? Muito bem. Tem sempre que ter um para acabar com o exemplo, né, Vedito? Brincadeira. Se não sai caro. Muito bem, é exatamente isso, né? O Avedias falou, se não sai caro. Então vamos lá, você não levantou a mão, tirando o Avedias, você não levantou a mão na segunda pergunta. Você não gosta de declarar imposto de renda. É uma coisa incômoda, chata, cada um vai dar um adjetivo, mas você não gosta. A pergunta é, por que você declara se você não gosta? Porque é obrigado. Muito bem, tem uma série de coisas obrigadas a fazer que nós não fazemos. É obrigado a parar no farol vermelho, mas são 10 horas da noite, não tem ninguém na rua. Eu vou passar. É obrigado a usar cinto de segurança e a gente olha do lado e está cheio de gente sem cinto de segurança. É obrigado a fazer tanta coisa que não fazemos. Imposto de renda também é obrigado. Bom, não é isso que faz a gente fazer, porque tem um monte de coisa que é obrigado a fazer e a gente não faz às vezes. O que faz fazer são as penalidades. Isso! O que faz fazer o imposto de renda são as penalidades. Se você não entrega o imposto de renda na data correta e entrega depois, você paga multa, R$126, sei lá quanto que é, você paga multa, seu CPF fica bloqueado, você entra na malha fina, você vai ter um estorvo para resolver. Sim ou não? Sim, esse é o problema. Portanto, declaramos imposto de renda, decidimos declarar imposto de renda, mas por que para declarar imposto de renda estamos como buscadores de prazer ou evitadores de sofrimento? Evitadores de sofrimento.
O que eu quero dizer com isso é que uma pessoa estar como evitadora de sofrimento não significa que ela esteja ruim, não significa que ela seja má, não significa que seja uma pessoa chata, significa que a prioridade na decisão dela está em eliminar algo que ela não queira, somente isso. Não significa que ela é improdutiva. Você, quando declara imposto de renda, eu sei que você verifica ele 2, 3, 4 vezes antes de enviar. Você é altamente produtivo na declaração de imposto de renda. Você faz uma vez e quando você diz que terminou, é porque ele está absolutamente correto. Você revisa ele, sim ou não? Sim, porque você não quer o problema. Eu não estou dizendo que o evitador de sofrimento é ruim, eu só estou dizendo que o foco dele é em evitar o problema. E o buscador de prazer é a mesma coisa. Quem aqui gosta de churrasco? Ótimo, maravilha. Você que levantou a mão e gosta de churrasco, diga, meu amigo. Quer dizer que a declaração de imposto de renda, por outro motivo, traz benefício. Porque se você vai comprar algo, se você não tiver declaração de imposto de renda, você não vai conseguir. Perfeito, meu amigo falou e eu repito, a declaração de imposto de renda, por um outro lado, traz uma série de benefícios. Por exemplo, quando você quer comprovar a sua renda, né, e você não tem um holerite, por exemplo, né, principalmente profissionais autônomos ou empresários e tal, enfim, nós podemos apresentar a declaração de imposto de renda, demonstrar a nossa renda com isso e, obviamente, conseguir financiamento, conseguir, né, a liberação de alguma coisa e tudo mais, portanto, traz benefícios. Sim, e se uma pessoa declara imposto de renda pensando nisso, provavelmente, talvez, quem sabe, esteja como buscadora de prazer, né? Talvez ela esteja buscando prazer. Ok, nada é a regra neste caso. O que muda é como você enxerga a situação. Então, sim, ela pode estar como buscadora de prazer, não tem problema nenhum, ele vê isso, né? Faz sentido isso ou não? Sim? Ótimo. De qualquer forma, como o colega colocou, ele também está evitando sofrimento, porque se ele não faz a declaração de imposto de renda, ele não tem como comprovar a renda, então ele não consegue fazer um financiamento, então ele vai sofrer com isso, né? Então ele está evitando o sofrimento. Boa, maravilha. Olha só que interessante, né? E é exatamente esse o ponto. Toda moeda tem dois lados. Absolutamente toda moeda tem dois lados. Não existe absolutamente nenhuma situação ou elemento que seja de todo ruim ou de todo bom. Em qualquer situação na nossa vida, nós podemos ver o lado positivo ou o lado negativo das coisas, mesmo na declaração de imposto de renda. E eu poderia aqui fazer uma série de frases que a declaração de imposto de renda é o seu ato cívico, né, enquanto cidadão desta federação que declara para o seu governo, né, o quanto ele efetivamente tem de erário vindo das pessoas e que permite fazer um orçamento adequado para devolver à população aquilo que lhe é direito na saúde, na educação. Isso. Isso. Ou seja, percebe a reação? Ou seja, né? Votem em mim. Ou seja, o que eu quis dizer com esse exemplo é exatamente essa reação. Por mais que o que eu esteja falando tenha o seu ponto de verdade e seja um fato, o meu talvez percebido por você exagero, e que de fato poderia não ser, mas até para mim isso é um exagero, claro, não cola. A gente fala, menos, não é por aí, você está viajando na maionese, né? Como a gente diz. Por quê? Porque estamos como evitadores de sofrimento. Sempre tudo tem o seu lado negativo e o seu lado positivo. Qualquer coisa boa tem algo ruim. Qualquer coisa boa que você conquiste significa que você abriu mão de alguma outra coisa. Tudo depende de como enxergamos isso. A única coisa que eu quero dizer é, tudo tem lado positivo, tudo tem um prazer e uma dor. Tudo. A diferença é como você enxerga isso. E aí é que está a mágica da coisa. Aí é que está a parte interessante, tá? Que é, quando você percebe como a pessoa com quem você está interagindo enxerga isso, você molda o seu discurso. Porque se eu falasse para você, declara imposto de renda, porque repetisse toda essa frase, você ia falar, Anderson, né? Me erra.
Mas se eu viro para você e falar assim, meu amigo, falta uma semana para declarar imposto de renda, faz logo isso, se livra desse perrengue, porque se você não fizer, o governo vai te aplicar uma multa, você não vai ter condições de conseguir o financiamento, você vai ficar com o CPF travado. Veja que eu não estou te ameaçando, eu estou pintando o cenário ruim, que não sou eu que vou te provocar, é a situação, só estou te demonstrando. E você, como evitador de sofrimento no que diz respeito a imposto de renda tal qual eu sou, você vai falar, tá bom, então deixa logo eu me livrar desse negócio e acabar com isso. Pronto, te motivei. Te dei um motivo à ação. Motivação não é entusiasmo, motivação é dar um motivo para você agir. Se o único motivo que você enxerga é uma penalidade, então eu vou pela penalidade e agora você tem um motivo e age. Mas você que gosta de churrasco, eu não preciso ficar falando, meu amigo, vamos lá no churrasco, porque vai estar todo mundo, aí você não vai, aí o povo, sabe, quem não é visto não é lembrado, pelo amor de Deus, o povo vai ficar falando. Não, eu não preciso falar isso, porque você gosta de churrasco, eu vou falar, meu amigo, vai ter churrasco, vai estar todo mundo reunido, olha que agradável que vai ser. Né? Vamos compartilhar, vamos se divertir. E você, buscador de prazer no assunto churrasco, porque gosta de churrasco, nesse exemplo que eu estou dando, vai falar, puxa, é mesmo, que bacana, eu vou. O que eu estou querendo dizer é, para você que é gerente ou tem uma imobiliária e quiser motivar seus corretores, você não pode ter somente uma meta. Se você tem uma meta só para eles baterem e quem ultrapassa essa meta você premia, parabéns, você está dando motivos, você está motivando os buscadores de prazer tão somente. E você sabe disso porque tem aquele corretor que olha para a meta e fala assim, essa eu não vou alcançar nunca. E não tem audácia ao trabalho. Simplesmente faz aquilo batidinho. Por quê? Ele não está como buscador de prazer. Ele está trabalhando não pelo prazer da venda, não pelo prazer da conquista, não pelo prazer do alcance, mas sim porque tem que pagar a conta. Ele é evitador de sofrimento. Não tem nada de errado com essa pessoa. Só muda, o que tem de errado é com a tua meta. Você tem que ter uma meta inferior também. Uma que se ultrapassa, premia. Uma inferior que se ficar abaixo, penaliza. Porque este evitador de sofrimento vai correr para fugir da penalidade. Assim como num campeonato, e é verdade, assim como num campeonato de futebol. Antigamente, quando no campeonato de futebol somente se dava medalha para o finalista, né, o jogo era chato. Por quê? Porque era divertido para quem estava nas primeiras colocações. Porque o jogo jogava-se com afinco para ver quem vai ganhar o título, né, ou ganhar a medalha. Mas quem já sabia que perdeu, não jogava com afinco, já perdi mesmo. Aí o que eles criaram? Rebaixamento. Agora o jogo é divertido, mas por que ele está jogando com afinco se ele não vai ganhar medalha? Ele não quer ser rebaixado. Faz sentido isso ou não? Ótimo, exatamente. Tá? Ou seja, oi? E pode ser individual, exatamente. A ideia é, para uma pessoa que foca no problema a ser evitado, você tem que dizer o que aconteceria de ruim se ele não fizer o que você está sugerindo que ele faça. Não é para ameaçar, pelo amor de Deus. É para mostrar como é a vida. E para uma pessoa buscadora de prazer, você diz o que acontece de bom se ela fizer o que você quer que ela faça. Também não é para você dar esta coisa boa para ele. É para pintar o cenário. Tá clara a ideia? Ótimo, assim você se relaciona melhor. Imagina isso com o cliente. O cliente entra no imóvel, vira para você e fala, eu preciso logo achar um apartamento, porque eu estou me divorciando, eu não aguento mais aquela mulher no meu ouvido, ou a mulher falando, não aguento mais aquele cara no meu ouvido, ou a mulher falando, não aguento mais aquela mulher no meu ouvido, ou aquele cara falando, não aguento mais aquele cara no meu ouvido, porque agora é lei. E agora é lei, né? Desde semana passada, de quinta-feira, se não me engano, da semana passada, agora é para ter marido com marido, mulher com mulher, né? Virou lei, né? Não estou aqui para julgar essa lei, só estou declarando que é lei agora. Então, agora eu não sei como que vai ficar, né? Aquela parte, né? De um lado, né? Qualificações da parte. Eu estou curiosíssimo para ver um contrato agora. Estou curiosíssimo, porque vai estar escrito assim, de um lado o senhor José Fernando, RG tal, inscrito né, no CPF, sob o número tal, blá, 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 doravante denominado marido. Do outro lado, senhor Luiz Fernando, doravante denominado marido. E aí, marido passa para o marido, as coisas. Eu estou curioso, como é que vai ser isso? Né? Né? Enfim, e aí vai ficar como, né? Como é que clarifica as partes? Né? Como é que fica as partes? Não, é casado mesmo, cartório casado. Maridado, né? Enfim, eu estou curioso, eu não estou falando nada contra nem a favor, eu só estou curioso para ver os contratos com a qualificação das partes agora. Não sei como é que vai ficar, estou querendo ver. Mas está claro a ideia de buscador de prazer, evitador de sofrimento? Sim ou não?
Sim? Ótimo. Tá? E o cara está reclamando, então, que ele tem que achar o imóvel porque ele quer se separar e só está achando coisa ruim. Então, você motiva ele. Este imóvel é a sua cara, este imóvel é dos seus sonhos. Não! Esse é um imóvel que é uma excelente compra. Se de fato for, não é para mentir, claro. Esse é uma excelente compra. Uma mosca branca, você tem que aproveitar. Meu amigo, se vale a minha sugestão, é uma boa compra. Estou apenas ilustrando um discurso, não estou falando que esse é o melhor, estou dando só um enredo. Aproveita e se livra logo, para você sair logo da casa onde você está. Pega esse, que é aluguel. Assim você vai estar mais calmo e tranquilo. Calmo e tranquilo, você acha o teu imóvel para comprar. E uma vez um corretor falou que fez isso. Ele pegou um cara que estava se separando, ele alugou um imóvel para ele se livrar do perrengue, para ele ficar mais caro, para aí sim ele buscar o prazer. E esse corretor ganhou 2 comissões. Ganhou o primeiro aluguel e depois ganhou os tantos % lá dividido com a imobiliária sobre a venda. Olha que beleza. 2 vezes em cima da mesma pessoa. E de forma justa. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Ótimo. Tá? Então vamos lá. Vamos ampliar isso aqui. Tabela de níveis emocionais. Tá? Passar rapidamente isso aqui. Ainda dando dicas funcionais. Essa aqui você já usa agora, saindo daqui você já sabe. Buscador de prazer fala de coisa boa, evitador de sofrimento fala de coisa ruim. Simples assim. Vamos lá. Agora, evitador de sofrimento, evitar sofrimento, nós temos 3 atividades transformacionais. 3 graus de atividade transformacional. O que eu quero dizer? Você pode estar inativo. Ou seja, o que é inativo? Não há alteração. Você não provoca alteração na situação, a situação não provoca alteração em você. Você pode estar ativo, ou seja, você provoca alteração na situação. E você pode estar receptivo. O que significa? A situação é que provoca alteração em você. Está clara a diferença dos 3? Sim? Ótimo. Um, não muda nada. O outro, você muda. O outro, a situação é que te muda. Tá? Muito bem. Isso para evitar sofrimento. Aí o que acontece? Evitar sofrimento de forma receptiva. A situação te afeta, portanto, a situação fica igual, a pessoa foge dela. Ativo, estou evitador de sofrimento, só vejo o problema, estou ativo, quero destruir o problema. Quero destruir o problema. Inativo, não há alteração. Eu só vejo o problema. Não mudo a situação não muda, o que eu faço? Só reclamo. Só fico reclamando e não tomo atitude. Conhece pessoas assim? Ótimo. Né? Tá, mas tem, é verdade. Tá? Mesma coisa na busca do prazer. Tá? De forma receptiva. Tá? Ou seja, a situação está boa. Ela me faz ficar contente, contentado, satisfeito. Tá? Vamos lá. Ativo, eu provoco a minha felicidade, tá? Portanto, a pessoa cria a novidade e assim controla a situação, fica feliz. Inativo, está tudo perfeito. Eu não preciso alterar a situação não precisa me alterar. Está tudo perfeito. Tá clara a ideia? Sim? Ótimo. Vamos ampliar isso aqui, tá? Demos nomes a cada um destes níveis emocionais. Aqui, e o nome dessa categoria, do nível emocional, já te denota o comportamento da pessoa, de forma consciente ou inconsciente. Então, aqui, fugir, destruir, contrariar, manter, criar, ser. Aqui a pessoa foge, aqui a pessoa quer destruir o problema, aqui a pessoa só contraria, reclama de tudo, aqui a pessoa quer manter do jeito que está, porque está bom. Aqui ela quer criar, ela está entusiasmada. E aqui ela simplesmente é, porque está tudo perfeito, é contemplação. Está claro por enquanto? Sim ou não? Sim? Ótimo. Aí é que vem a graça. Como que você pode perceber essas emoções e lidar com elas? Tá? Mesma coisa, tá ali as cores, os nomes, tá? Enfim, quais são as emoções da pessoa que está naquele nível emocional fugir? São emoções derivadas de medo, ou seja, insegurança, impotência, apego, vitimação, pânico, tristeza, ciúmes, pavor, depressão, fobia, culpa, apatia, timidez, vergonha, vitimação, já falei. Tá? São emoções derivadas de medo, a pessoa quer fugir ou da realidade ou do ambiente. Destruir, emoções derivadas de raiva, né? Aversão, ira, cólera, raiva, vingança, inveja, ódio, rancor, sangue, agressividade, hostilidade, braveza, fúria. Né? Contrariar, emoções derivadas de uma situação mental de dúvida. Dúvida não é uma emoção, é uma situação mental de dúvida, ou seja, inconformismo, antagonismo, ser do contra. Frustração, pessimismo, impaciência, enfado, aquela coisa, né? Desapontamento, preocupação, tédio. Tudo isso, evitador de sofrimento, em 3 gradações. Agora, buscador de prazer em 3 gradações. Manter,
Emoções derivadas de aceitação, esperança, satisfação, contentamento, comodismo, aceitação. Zona de conforto. Conhece gente assim? Ótimo. Criar emoções derivadas de entusiasmo, alegria, apreciação, paixão, entusiasmo, felicidade, interesse, positivismo, tá? Ser, emoções derivadas de serenidade, tá? Liberdade, a emoção de liberdade, de ser livre a se expressar, fé, amor, paz, fleuma no sentido de ternura e regozijo, não de apatia, plenitude, paciência, otimismo, contemplação. Tá claro por enquanto? Ótimo. Agora vem duas telas. Como você percebe qual é o nível emocional da pessoa situacionalmente quando ela está na tua frente? Na próxima tela eu digo como você age com a pessoa em cada uma dessas emoções, ou níveis emocionais. Então, como eles agem em cada nível emocional? E aí a gente termina. No fugir, vamos ver como eles agem. É para a gente entender como o outro age para a gente se relacionar com eles. Nível emocional fugir. Primeiro, olhar deles. Ou está perdido no horizonte. Sabe? Como se diz, vitrificado, né? A pessoa fica... Ou aquele olhar flutuando na órbita. Já viu pessoa assim? Quando dá bronca em criança, não é mais assim, mas... fez o relatório... Segundo, o comportamento da pessoa, ela se coloca como vítima. Já viu cliente assim? Sim? Ai, tem um contrato. Ai, mas e se der errado? Já viu gente assim, sim ou não? Sim? Ótimo. Nível emocional, fugir. Ou você faz alguma coisa, eu já vou sugerir o quê? Ou ela foge. Ela se perde, ela some. Você perde o cliente, perde o corretor, perde o funcionário, perde o amigo, enfim. Vamos lá. Destruir emoções derivadas de raiva. A postura da pessoa é de ataque. Seja no que ela diz, né? Você vai ver, eu vou botar na imprensa, eu vou te processar. Tem gente que fala isso, sim ou não? Sim, ótimo. Ou no como ela diz, está tudo bem, você vai ver. Eu estou calmo. Estou falando sério. O que eu estou dizendo é bonito, mas não o como. Percebe que o como é um ataque, né? Sobrancelhas, braços, corpo para frente, enfim, não importa. Você percebe, é ataque, nível emocional destruir, tá? Ela quer, obviamente, comportamento, querer acabar com o problema, destruindo o problema, tá? Enfim, nível emocional contrariar, como a pessoa age, é uma postura de defesa, sabe? Bracinho aqui de Tiranossauro Rex. Não, mas... Já viu gente assim? Sim? Ótimo. Outra coisa, é o reclamão. Não, mas esse é divertido. Se você não se envolve, é divertido de você ver. Porque ele manda beijo para santo. Uns dizem que como é tirar fiapo do dente? Mas sabe mandar beijo para santo? Toda hora. Pessoa tem, né? Pessoa tem soluço crônico. Aí, blá, blá, blá. Ela bufa. Qualquer coisa. Bufa, né? É divertido de ver até. Né? E é do contra, completamente antagônico. Se todo mundo acha que é azul, ela vai achar que é amarelo. Se todo mundo mudar de opinião e achar que ela é amarelo, ela vai falar, não, é melhor azul. É do contra, tá? É sempre do contra, é um barato, é divertido até. Manter, tá? Acomodado na zona de conforto, né? E quer sempre proteger a zona de conforto. Não quer mudanças, né? Enfim, no criar emoções derivadas de entusiasmo, agitação criativa, a pessoa não para, ela quer participar. Se você tiver um cliente nesse nível emocional, e se você deixar, ele senta do lado da tua mesa para bater a proposta junto com você. Ele quer entrar na sala, ele quer mexer nas fichas, ele quer ver, não, vamos lá, não, vai dar, não, me dá o telefone do cara, mas sempre com um sorriso no rosto, o que é ruim, porque a gente não consegue falar não para esse cara, é difícil, né? Ele está criativo, ele quer fazer, né? Ou seja, alta criatividade e assunção, ele assume assunção de novas responsabilidades, ele quer se meter a fazer. Já viu gente assim, sim ou não?
Sim? Ótimo. E por último, raramente você vai encontrar em ambiente profissional nível emocional ser, né, emoções derivadas de serenidade, uma contemplação plena, ou seja, aparência calma e tranquila, comportamento, uma postura de conselheiro. Claro que você vai ver isso uma pessoa sentada em cima de uma pedra apreciando o mar, num mosteiro, em alguma... É verdade, né? Uma coisa assim. No dia a dia profissional não dá para ter isso, porque a pessoa tem que realizar, né? Então ela não fica... Mas essa postura. Vamos lá. Como é que age? Como é que nós agimos com ela? Penúltima tela. Tá? Como devemos agir com eles em cada nível emocional? Dica. No fugir, fale com tom de compaixão. A tua voz tem que sair aveludada, como rádio FM de madrugada. Né? Vale a pena ter saudade. Sabe aquela coisa assim? Dica, frase que encaixa perfeitamente em todos os casos. Se a pessoa está no nível emocional fugir, ela está amedrontada, temerosa ou vitimada, portanto algo a preocupa, você vira para ela e fala assim, eu realmente posso te entender. É verdade, isso acalma. Mas com essa voz, né, de como é? Sussurro, locutor, né, aquela coisa assim, não precisa falar baixo. Você pode falar alto, é uma questão de aveludar a voz. Tá clara a ideia? Sim, ó, você fala desse jeito, eu realmente posso te entender, vamos resolver isso. Mas eu não sei como resolver, como é que eu... Fica tranquilo, vamos dar um jeito, tá bom? Tá bom, beleza, volta a falar normal como você fala normalmente, tá? Você só pega a pessoa, oi? Deixa comigo, exatamente. Tá? Destruir. Você tem que usar verbos com a ideia de destruição, como, por exemplo, acabar, eliminar, porque a pessoa está focada no problema, sendo evitadora de sofrimento, né? Focando em algo produtivo a ser destruído. O problema sempre é bom de destruir. Então você vira para a pessoa e fala assim, então vou fazer o seguinte, me fala na sua visão, tudo que está errado para a gente já acabar logo com esse problema. Porque se tem um problema, tem que acabar com o problema. Vamos acabar com esse problema. Me fala tudo que está acontecendo para a gente acabar com isso. E faz ela focar no problema. O problema tem que ser destruído, não quem causou o problema. Porque se quem causou o problema é você, ela vai querer te destruir. Destruir o problema é bom, destruir você não. Faz sentido isso ou não? Sim. Ótimo. Contrariar, se você tiver nível hierárquico, puder mandar na pessoa, então você dá uma ordem direta, faça isso. Mas numa boa, ó, vamos fazer o seguinte, faz isso, liga para o fulano de tal, não é você tem que ligar para o fulano de tal, não, liga para o fulano de tal, é uma ordem direta. Quando a pessoa cumprir a ordem, você dá um reconhecimento, que bacana, parabéns, foi muito bom, qualquer coisa nesse sentido. Se não tem nível hierárquico, dá 2 alternativas para ela. Meu amigo, nós temos 2 alternativas aqui. Veja, ele quer contrariar alguma coisa. Você tem que dar alguma coisa para ele contrariar. Se você der uma alternativa, ele contraria a tua alternativa, acabou a solução. Ficou, né, na roça, como se diz. Então você dá 2 alternativas. Meu amigo, nós temos 2 opções aqui. Ou a gente faz blá ou a gente faz blé. O blá é o que você quer que ele escolha. É a alternativa boa. E o blé? O blé é uma coisa, aos olhos dele, ridícula. Mas ainda assim possível e viável. Tem que poder acontecer. Porque vai que dá na louca dele escolher isso. Você tem que poder realizar, mas tem que ser ridícula, porque ele tem que invalidar, ele tem que contrariar alguma coisa. Então ele vira para você e fala, blé? Não, blé não, nada a ver. Tá bom, então só sobrou blá, né? Então não precisa falar nada, é só dar viabilidade no blá. Simples assim. Tá clara a ideia? Sim? Ótimo. É muito interessante. Não acredite, experimenta. Manter, é só você explicar. Tem que ser tudo muito bem explicado. Apresentar assuntos, ideias ou instruções de forma cuidadosa, sem pressa, considerando o pensamento dos outros, questionando, tudo bem, uma coisa de cada vez, por gradiente, gradativo, paulatino, chame do que quiser, mas é um passo de cada vez. Explica direitinho, tintim por tintim. Se a pessoa entender e perceber benefícios, ela faz. Buscadora de prazer. A situação tem que ser cômoda. Aí ela faz. Tá? No criar, você tem que dar alguma coisa para essa pessoa criar. Ela está criativa, ela quer criar alguma coisa. Você tem que falar com ela de forma transparente, clara, objetiva, sincera, com informações bem articuladas e positivas. Nada de reclamar, nada de falar que tem problema, não tem problema, tem só uma situação para resolver, mas isso é fácil também, a gente resolve, você resolve para mim, não tem problema. Não é aquela coisa, olha, tá tudo certo, mas agora tem um detalhe aqui, hein? Você tem que trazer a documentação, meu amigo. Não, para essa pessoa não. Meu amigo, tá tudo certo, só falta trazer a documentação. Como é que a gente faz? Você traz a documentação? Eu trago. Ele vai adorar pegar a documentação. Ou ele fala, não tenho tempo. Não tem problema, que é isso? Pego eu para você, custa tanto.
Tranquilo? Não, tranquilo, porque ele está entusiasmado. Tem que ser direto, objetivo, não pode... Então, deixa eu te explicar qual é a documentação. Presta atenção. O cara entusiasmado, ele não vai ouvir mais. Ele vai passar por cima de você. Faz sentido isso ou não? Ótimo. Bem direto, objetivo. E no ser, se é que você encontrar alguém assim, tá? É só você falar do jeito que você quiser, ser do jeito que você quiser, porque a pessoa no nível emocional ser, em contemplação, plenitude, né, serenidade, ela te aceita do jeito que você for. Não tem problema. Ela te aceita, tá? Então não tem técnica nenhuma aí. Tudo bem até aqui? Sim? Ótimo, maravilha. Gente, lembrando, mostrei como identifica, mostrei dicas de como faz. É uma palestra, mostrei extremamente resumido, mas eu quero que você já tenha resultados. 3 passos, 2 resultados. Percepção, nota como o outro está agindo, o que está dizendo e quais os sinais ele está te passando. Perceba nessa tabela, identifique o nível emocional que ele está. Quando você identificar o nível emocional que ele está, o que você faz? Age conforme o comportamento ideal para esse nível emocional que o outro está. O que você está sentindo não interessa, o que interessa é o outro, você está querendo se relacionar com ele. Então você vai moldar para controlar a situação e transformá-la para obter o seu sucesso, que inclui o sucesso dele. Está claro a ideia por enquanto? Sim? Ótimo. Certamente, se eu quero mudar o outro, mudo eu primeiro, né? Exatamente isso, né? Ou como diria Gabriel Pensador, né? A gente muda o mundo com a mudança da mente, porque quando a mente muda, o mundo muda com a gente, né? Enfim, mesma coisa, tá na gente, né? Nós somos os criadores da reação do outro, né? É exatamente isso. Então vamos lá. A título de curiosidade, obviamente, esse método pode ser utilizado em relações interpessoais, comunicação, negociação, vendas, liderança, atendimento, instrução, né? Como instruir uma pessoa, trabalho em equipe e seleção de pessoal. Aliás, temas estes, né, que compõem uma cartela, né, um portfólio de treinamentos, né? Quem dá esses treinamentos? Temos uma empresa que dá o treinamento em parceria com a Master Sapiens, tá? Existe um método prático de educação emocional, né, que eu registrei, e existe este licenciamento da Master Sapiens para utilizar esses materiais e fornecer os treinamentos para quem assim desejar. E se desejar mais informações sobre os treinamentos com a Master Sapiens, www.mastersapiens.com.br. A despeito disso, trouxe para vocês aqui, obviamente, o livro que saiu do forno, tá quentinho. Eu peguei sexta-feira agora, tá quentinho, né? Claro, é modo de falar, não tá quente. Nossa, que piada horrível essa. Ok, saiu do forno ele, tá? 270, enfim, é o livro de educação emocional aplicada a método prático, tem exatamente tudo que a gente falou aqui de forma, obviamente, aprofundada. Capítulo inteiro falando a respeito de cada nível emocional, como você interage e tudo mais. São 273 páginas, eu sou autor, explicação dos 6 níveis emocionais, a tabela, eu mostrei uma tabela com quanto? 3, 4 colunas, né? Em 2, 3 telas. São 44 colunas de explicações a respeito de como as pessoas agem e como você deve agir com elas. E uma série de coisas, pegando até como ela guarda em memória. Enfim, tem um monte de coisa. É o resultado, na verdade, de mais de 20 anos de pesquisas teóricas, técnicas, bibliográficas, experimentais e vivenciais. Tá? Metade da minha vida foi pesquisar esse material e o resultado é esse livro. Uma bibliografia de mais de 100 títulos, na verdade, ao todo foram 121 títulos diferentes estudados de autores diferentes e tudo mais. Ou você pode adquirir esse livro no site www.metodopracti.com.br. Neste site, aceitando todos os cartões de crédito, transferência eletrônica, né, por R$ 45. Também tem boleto lá e você pode dividir, parece que tem uma taxa lá, mas pode dividir em até 18 vezes. R$ 45, pagando no cartão de crédito ou outra forma de pagamento, são 20 formas de pagamento, né, disponíveis, e frete gratuito. Bota lá teu endereço, não importa onde seja, no Brasil inteiro, chega na sua casa, carta registrada, com todo o código de rastreabilidade, você acompanha a ordem, né? De R$ 45. Aqui, ao final da palestra agora, eu tenho aqui livros, trouxe uma mala, se você quiser, aproveita. Aqui eu não preciso ter o frete, R$ 5 de frete, né? Enfim, então eu posso te dar um desconto, mas eu não vou dar desconto de R$ 5, vamos lá dar logo R$ 10, R$ 35 no cartão de crédito. Tem a máquina aqui, traz o cartão de crédito, é verdade, tem a máquina aqui, ó, tá aqui.
R$35, R$10 de desconto, tem a máquina, traz cartão de crédito, já passa. Só crédito, débito não. Mas se for no dinheiro ou no cheque, né, e pode ser predatado se quiser, R$30, o livro está aqui e ganha o autógrafo. Um dia isso vai valer alguma coisa. Né? R$30 aqui comigo ou 35 no crédito. Gente, dados de contato, Anderson Bontorim, Anderson com M, de @métodoprático.br, meu celular, estou à disposição, sites que eu sugiro visitar, o próprio da Master Sapiens e o do Método Practic, que tem artigos, vídeos, uma série de coisas. Estamos no Facebook também, Método Practic. Se tem alguém para agradecer, se alguém sou eu. Gente, por você ter me permitido te disponibilizar uma informação que tantos têm falado, que tem efetivamente melhorado os relacionamentos. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua participação. Tem o cartão de visita aqui. Quem quiser trocar, estou à disposição. Sucesso a todos.